que Jesus entrou, meu coração limpou. Olá, crianças! Tudo bem aí com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD. E hoje, lição 13, estamos terminando o nosso trimestre. Isso mesmo, aquela sequência sobre a história de José está se findando. Eu convido você agora a juntos fazermos a nossa oração para assim começarmos a nossa aula. Vamos lá? As minhas mãozinhas prontas estão, juntos dedinhos em oração. Abaixa a cabeça com atenção, fecha os olhinhos em oração. Querido Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, rogando, Senhor, que continue nos abençoando, continue abençoando as nossas aulas, que possamos aprender cada dia mais, um pouquinho mais da história de José. Que nós possamos, Senhor, meditar na Tua palavra. Abençoe cada lar onde eu entro, a cada lar onde uma criança está ouvindo a Tua palavra. Amém. Bom, nossa aula sempre começa com uma oração. Eu te convido também a pegar a sua Bíblia, que hoje nós vamos ler um pouquinho da Bíblia. E nós começamos a nossa lição há umas 12 lições atrás, estudando sobre José, aquele menino sonhador, que ganhou do seu pai uma túnica talar, que era aquela túnica de várias cores. José foi vendido pelos seus irmãos porque tinha um ciúme, foi lá para o Egito. José tinha muitos sonhos. Deus deu a José também um dom de interpretar sonhos. Isso mesmo, lá no Egito ele interpretou sonhos e interpretou inclusive sonhos de Faraó. E José se tornou governador do Egito. Foi assim que ele reencontrou seus irmãos lá no Egito. E depois de reencontrar seus irmãos, ele perdoou, abraçou seus irmãos, chorou muito, reencontrou seu papai, Jacó. Mas agora chegamos na parte final, porque Jacó já estava bem velhinho, que nós estávamos sempre falando, né? Então chegou um momento muito difícil, mas quem tem um idoso em casa sabe que é difícil, mas quando chega uma determinada idade, esse idoso começa a sofrer com dores, às vezes vem algumas doenças, e foi isso que aconteceu com Jacó, já no fim da sua idade. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 49, que são os números grandes, versículo 29. Lá em Gênesis 49, 29, vai falar um pouco dos últimos dias de Jacó. Jacó tinha 12 filhos. E olha o que aconteceu aqui, ó. Depois lhe ordenou dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu. Bom, Jacó deu uma ordenança no seu leito de morte. Ele já estava ali bem cansadinho. Ele deu uma bênção especial para cada um dos seus filhos, né? Os seus filhos Benjamim, Isacar, Zebulon, Naphtali, Judá, eram 12. E ele disse que ele queria ser sepultado, ó, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, que eram os bisavós. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, avós de José, sua mulher, e ali sepultei Lia, que era a esposa de Jacó. Então, o campo e a caverna que nele está comprados aos filhos de Ed. Tendo Jacó acabado de determinar aos seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. No 50, capítulo 50, versículo 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Pois é, depois de muito tempo no Egito, que a família de Jacó, José destinou a eles um campo, um espaço frutífero
frutífero, um espaço que tinha bastante plantação, que eles puderam ficar lá no Egito. Era na terra de Gosém, mas era dentro do Egito, perto de José. Então, lá no Egito, lá na terra de Gosém, Jacó faleceu. E então José, muito triste, chorou e o beijou. Bom, agora José tinha que organizar um sepultamento, né, para o seu pai, digno do seu pai. O seu pai já tinha deixado uma ordem que ele queria ser sepultado lá em Canaã, lá em Macpela, que era lá na caverna onde estava Abraão, Isaac. Ele também queria ser sepultado lá, junto com seu pai e seus avós. Então, foi lá que ele foi com toda a sua parentela. Só que antes disso, José fez um ritual muito comum no Egito. Ele pediu aos médicos, aos cientistas que embalsamassem o corpo de Jacó. O embalsamento é um processo químico que é feito num corpo, para que o corpo não fique fedendo. Era muito comum, por isso que nós conhecemos as múmias, aí, as histórias das múmias do Egito. As histórias das múmias são muito conhecidas, por isso eles embalsamavam. Eram produtos químicos que eram colocados no corpo da pessoa depois que ela falecia. E esse processo, ele dura aproximadamente uns 40 dias, porque aí você coloca o produto, espera secar, coloca mais um outro produto e assim vai colocando. Aquele corpo vai ficar duro, aquele corpo não vai feder, aquele corpo não vai se deteriorar da mesma forma que um corpo se deteriora na terra. E depois ele era colocado num caixão específico. Então esse processo durou uns 40 dias, esse processo com Jacó. E só depois desses 40 dias que José chegou até o rei e falou: eu quero levar o meu pai para a terra de Canaã, lá nessa capela onde ficam os meus antepassados. Então, lógico que Faraó permitiu, e foi José, seus irmãos, os empregados, várias pessoas do Egito importantes foram até lá, a terra de Canaã, para sepultar ali. Só ficou em Gosém as crianças e os animais. As esposas, as famílias foram todas para o sepultamento de Jacó lá na terra de Macpela. Quando chegou lá, sepultaram ele no local que ele queria. E ali Jacó pôde descansar, né? Bom, voltaram então para o Egito. E agora, os irmãos de José pensaram assim: agora José vai se vingar da gente. Ah, não vai ter jeito. E começaram a ficar com medo. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 50, versículo 15. Nos diz: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. 19. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhe falou ao coração. Que história maravilhosa de José, né? Mesmo depois do pai tendo morrido, ele continuou a perdoar os irmãos. José já não guardava rancor. Eu aprendo muito com a história de José. Rancor, ódio, mágoa, isso não vale a pena mesmo, né? É bom, José tinha um coração bondoso, disposto a perdoar, disposto a amar, disposto a ajudar. E olha como Deus abençoava a vida de José. É fato, é verdadeiro isso. Quando você libera perdão, Deus te abençoa, Deus te honra. Bom, e José viveu muito. José não tinha se esquecido de uma promessa. Deus tinha feito uma promessa. Vamos lá, ó. Capítulo 50, versículo 22. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viveu bastante tempo.
Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Bom, Deus havia prometido uma terra, um lugar onde todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó iriam morar. Deus havia prometido que Abraão seria pai de uma grande nação. E essa nação, lembra da história de Abraão? Que não tinha filhos, aí Deus deu ele Isaque, de Isaque veio Jacó e Esaú, e de Jacó veio 12 filhos, e os filhos de Jacó que estavam lá no Egito faziam parte dessa grande nação. José não se esquecia que Deus tinha dado a eles uma promessa de que iria separar um lugar, uma terra de Canaã, para eles habitar todos juntos. José já estava no final da sua vida, morreu ali no Egito, mas José falou: não se esqueça, Deus os visitará, ou seja, Deus estará com vocês. Sabe, crianças, assim como Deus fez aquela promessa para José, que ele ia prometer, ele ia cumprir a promessa da terra prometida, a terra de Canaã, ele também fez uma promessa para mim e para você. Ele fez uma promessa para nós. A promessa de que ele ia ao Pai preparar um lugar. Sabem que lugar é esse? Um lugar muito lindo que ele nos prometeu. Olha, ele nos prometeu o céu. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Ele nos prometeu o céu, a nossa terra prometida. E ele não se esquece das suas promessas. Ele nos deixou essa promessa: eu vou para o Pai, vos deixo o Espírito Consolador, mas um dia ele irá nos buscar para morarmos junto com ele no céu. Assim como ele um dia fez essa promessa para Abraão, Isaque e Jacó e os seus filhos e toda a sua parentela, e como ele cuidou deles, ele também fez essa promessa para nós, e como ele tem cuidado de nós. Lá no céu, essa é a promessa. Lá não haverá dores, não haverá esse medo que nós estamos tendo desse vírus que está matando tanto dos nossos entes queridos, que está prejudicando tanto a economia dos nossos países, a economia mundial. Lá na terra não teremos mais essas angústias, não teremos mais essas aflições. Lá no céu seremos felizes, alegres, seremos uma só família. Essa é a promessa que Deus tem para nós. Uma terra prometida. E Ele vai voltar para nos buscar. Acredite que Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Esteja preparado, esperando o dia que Ele irá nos buscar. Assim como José estava ali confiante, seja você também uma criança confiante nas promessas do Senhor. A nossa aula está terminando e eu peço a você que ficou assistindo até agora, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. E esse mês de outubro é o mês das crianças que está chegando e vamos ter muita coisa legal aqui no canal. Muita coisa legal, muito vídeo, muita coisa para ajudar vocês, as crianças, a fazerem atividades, louvores, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Beijos e Deus abençoe. Fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus